Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos adultos do segundo trimestre de 2021, estudaremos a lição de número 7 para o dia 16 de maio de 2021, o Ministério de Profeta. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Também faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O textuário da nossa lição encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e está escrito assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. A verdade prática nos diz o seguinte: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, na verdade são duas referências de autoria paulina. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 27 ao 29, logo após, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, está escrito assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amados irmãos, queridas irmãs, com a ajuda de Deus, na lição desta semana estudaremos acerca do segundo dom ministerial apresentado pelo apóstolo Paulo. Sim, eu estou me referindo ao dom ministerial de profeta. Veremos a respeito deste dom, destacando alguns aspectos, evidentemente, à luz da Bíblia Sagrada, considerando também o contexto histórico e cultural, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Afinal de contas, o fato de estudarmos a respeito deste dom ministerial é uma prova cabal
de que este dom é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos próprios apóstolos, tal ministério tem um valor excelso, um valor grandioso para a Igreja de Cristo na Terra, independente de lugar ou época. Já de imediato, destacamos como um ponto central da nossa lição que o profeta, ele fala mensagens espontâneas, provenientes, absolutamente provenientes da parte de Deus. Já no primeiro tópico da lição, evidentemente, para conhecermos a respeito do dom ministerial de profeta, precisamos estabelecer algumas relações diferenciando o profeta veterotestamentário do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento como alguém que recebeu a dádiva, a graça do dom ministerial profético da parte de Deus. Logo, numa ordem cronológica, se faz necessário compreendermos quem era profeta, qual o seu papel no Antigo Testamento. E uma forma bem simples de iniciarmos a compreensão acerca de quem era profeta na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, consiste em compreendermos o conceito, a ideia, o significado da palavra profeta. De forma bem simples, de forma bem clara, no Antigo Testamento, o profeta era alguém que falava aos homens em nome de Deus. O profeta era alguém que recebia uma mensagem de Deus, tendo a responsabilidade de transmiti-la com fidelidade aos homens. Logo, percebemos de forma bem clara que o profeta ele era um porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino, do reino de Deus, do reino dos céus aqui na terra. Por sua vez, estes eram constituídos pelo próprio Deus. Aliás, quando falamos que Deus os constituía, perceberemos que Deus levantava tais pessoas para o exercício profético, designando-as, em primeiro lugar, para profetizar, falar para toda a nação que tinha uma aliança com o Senhor, para toda a nação de Israel. Mas também, além de entregar os oráculos de Deus, as mensagens de Deus para o povo de Israel, os profetas também tinham a missão de profetizar para todos os povos, para todas as nações, desde que Deus assim o quisesse e os designasse. E de forma bem clara, nós vemos isto, e eu quero ler com vocês, Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Deus chama Jeremias, dizendo que vai fazer dele um profeta, e diz as seguintes palavras: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações, sim,
Jeremias foi levantado por Deus, assim como tantos outros profetas, para dirigir a mensagem profética, tanto para Israel, bem como para todas as nações a quem ou para as quais Deus o enviasse. Ao longo de toda a história veterotestamentária, ao longo de toda a história do Antigo Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem. Essas pessoas tiveram o privilégio de serem escolhidas pelo próprio Deus para representá-lo diante dos homens na terra. Dentre esses profetas, destacamos Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 e 20. Além de Samuel, também destacamos Elias e Eliseu. Primeiro livro dos Reis 18 ao 46. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 25. Mas vale lembrar que Deus também levantou mulheres para transmitirem a sua palavra. E aqui nós destacamos a profetisa Hulda, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 14 ao 20. Bem como tantos outros homens e mulheres escolhidas por Deus ao longo da história, destacamos os profetas literários. Quem são esses chamados profetas literários? Os profetas literários nada mais são do que aqueles que escreveram os oráculos, as mensagens, o que eles receberam da parte de Deus, a exemplo de Isaías, Jeremias e o próprio Daniel. Mas, queridos, uma vez compreendendo a ideia do que é ser um profeta, logo nós já destacamos de forma interligada, de forma conectada, o ofício do profeta. Afinal de contas, Deus sempre levanta alguém para fazer a sua vontade. Deus, quando levanta alguém, levanta para ou com propósitos. Falando de propósito, falando de finalidade, nós destacamos o ofício do profeta, chamado por Deus para fazer alguma coisa. Logo, através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto. Sim, os profetas dirigidos por Deus eram capacitados pelo Senhor para desvendar o oculto, anunciar juízos, emitir conselhos e também advertências divinas para um homem ou para uma nação. Aliás, quando usados por Deus para profetizarem, os profetas usavam as seguintes expressões: veio a mim a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor. Expressões estas que eram usuais para que os homens usados por Deus começassem a transmitir a mensagem recebida por Deus. Dessa forma,
Eles estavam simplesmente dizendo: o que eu vos falo não é fruto do meu intelecto, não é fruto dos meus pensamentos, nem dos desejos do meu coração. O que estou a vos falar, eu recebi da parte do Deus Todo-Poderoso. Além dessas expressões usadas por eles, esses mesmos profetas também recebiam da parte de Deus símbolos e visões para se dirigirem aos filhos de Deus ou a qualquer outra nação. Jeremias 31, versículo 28, leiam comigo para exemplificar esta verdade. Jeremias 31, 28 está escrito assim: e será que, como veleis sobre eles para arrancar, e para derribar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velareis sobre eles, para edificar e para plantar com a semente, ou melhor, diz o Senhor. Num primeiro momento, esses profetas, enquanto o reino de Israel estava unificado, o povo estava sendo guiado pelo rei Davi, os profetas exerciam um importante e fundamental papel de conselheiro nos palácios, a exemplo do próprio profeta Natã, de acordo com 2 Samuel capítulo 12, versículo 1, primeiro livro dos Reis capítulo 1, versículos 8, 10 e 11. Todavia, após a divisão do reino de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, Reino do Norte Israel, que tinha como capital Samaria, e o Reino do Sul Judá, que tinha como capital Jerusalém. Após essa divisão geopolítica, os profetas passaram a ser perseguidos, pois suas profecias, claro, nós estamos a falar dos verdadeiros profetas, que através das suas profecias, destacamos, confrontavam. Olha que interessante, os profetas usados por Deus confrontavam a prepotência da nobreza, sobretudo dos reis, que desagradavam a Deus, que viviam distantes de Deus, mergulhados em toda sorte de pecado, de idolatria e de imoralidade. Mas além de confrontar o pecado da nobreza, os profetas também confrontavam a dissimulação dos sacerdotes que estavam ali para conduzir o povo para próximo de Deus. Estavam também incorrendo nos mesmos erros e pecados. Logo, ao invés de aproximarem o povo de Deus, distanciava-os. Além disso, os profetas também, com a autoridade de Deus, confrontavam as injustiças sociais. Eles eram levantados por Deus para mostrar que os nobres, que os abastados estavam vivendo bem, enquanto que seus irmãos que não tinham os mesmos privilégios, que não tinham as mesmas condições sociais, econômicas e políticas, não tinham, em algumas situações, chegavam a padecer necessidades, e os profetas são levantados por Deus
para confrontarem tudo isso que acontecia no meio do povo de Israel. No Antigo Testamento, diante de tudo que estava acontecendo, levantou-se um movimento chamado de profetismo. O profetismo nada mais foi do que um movimento que surgiu por volta do século 8 antes de Cristo, tanto em Israel, no Reino do Norte, quanto em Judá, no Reino do Sul. Com que finalidade esse movimento profético, chamado de profetismo, surgiu? É simples, ele surge com o objetivo de restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria e denunciando as injustiças sociais. Como todos nós sabemos, os hebreus ao longo da história, o povo de Israel ao longo da história, sempre foi conhecido como um povo monoteísta, embora sempre se voltavam contra Deus e adoravam a estátuas criadas pelos próprios homens. Por isso, levanta-se este grupo, levanta-se este movimento para trazer à memória do povo que não havia outro Deus digno de honra, glória, louvor e adoração, e toda a fidelidade do povo de Israel. Ao proporem, ao afirmarem a ideia monoteísta de que o povo deveria adorar ao único Deus, eles estavam combatendo a prática da idolatria. Mas além disso, repito, esse movimento também se levanta para denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Com outras palavras, independente das crises, independente das circunstâncias, eles estavam a dizer: o nosso Messias chegará, Deus cumprirá a sua palavra. Nesse tempo, os verdadeiros profetas em Israel, como não poderia ser diferente, foram terrivelmente surrados, presos e chegaram até a morrer por amor ao Deus Todo-Poderoso, pelo simples fato de terem compromisso com Deus, pelo qual foram chamados para profetizar. Sintetizando este tópico, afirmamos sem sombras de dúvidas que os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus. Em primeiro lugar, dirigindo-se para a nação de Israel. Em segundo, para povos estranhos. Já no segundo tópico da lição, veremos o profeta no Novo Testamento. E já destacamos a importância deles. Sim, destacamos a importância do profeta no Novo Testamento. Em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo ele cita 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja primitiva. Ministérios estes que são fundamentais para a igreja de Cristo ao longo da história, inclusive nos dias atuais. Que ministérios são estes? Apóstolo, profeta,
evangelista, pastor e doutor. Não por acaso, o termo profeta aparece na segunda posição na lista apresentada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, bem como em Efésios capítulo 4, versículo 11. O profeta, ele é identificado 3 vezes na epístola de Paulo aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia, por sua vez, de forma profunda e clara, afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2, 19 e 20, reforçando assim a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Amados, vejamos agora o ofício do profeta neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento. Bem, o profeta do Novo Testamento era dotado por Deus para receber e mediar, transmitir, passar para os outros a palavra do Altíssimo. Porém, apesar de algumas vezes predizer o futuro, seu ofício principal consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. Proclamar e interpretar a palavra de Deus, visando a admoestação, a exortação, animar, consolar e edificar a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era dever também do profeta no Novo Testamento, assim como para o profeta do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo ou sobre o juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Esses, por causa da mensagem de justiça, em tempos de crise, apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito, ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Repito, o profeta levantado e usado por Deus, certamente, por causa do teor da sua profecia, por causa do teor da mensagem que Deus lhe confiou para transmitir aos homens, à igreja, certamente ele será rejeitado e perseguido por muitos. Entretanto, tal profeta ou tais profetas que têm a certeza da sua chamada, do dom que recebeu da parte de Deus, não pode esmorecer, não pode olhar para trás. Pelo contrário, deve caminhar para o alvo, para a frente, anunciando, proclamando e testificando de tudo aquilo que Deus lhe confiou, ainda que a palavra seja dura, para admoestar, para corrigir a todos quantos têm se distanciado da vontade do Senhor. Esses homens e mulheres usados por Deus são levantados com objetivos e, no que diz respeito ao dom ministerial de profeta, qual é o objetivo? É simples. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada pelo próprio apóstolo Paulo
na mesma seção ou no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios 4, 11 ao 16. Ou seja, quando lemos as palavras do apóstolo Paulo, percebemos claramente que o profeta, ele é chamado por Deus para levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois esta, como organismo vivo, o corpo de Cristo deve desenvolver-se para a edificação em amor. Efésios 4, 16. Entretanto, para que isso seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Sintetizando este tópico, afirmamos que os profetas no Novo Testamento desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais, na Igreja de Cristo. E assim chegamos ao terceiro e último tópico desta lição, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Certamente temos a plena convicção: se há o verdadeiro profeta, é porque também existe o falso profeta. E de que maneira podemos identificar, discernir, distinguir, diferenciar o verdadeiro do falso profeta? Simples. 2 características são elementares, são básicas, as quais podemos observar e diferenciar o verdadeiro do falso. Quais são elas? Simplicidade e amor. Ou seja, ainda que a palavra seja de juízo, ainda que a profecia seja dura, seja pesada, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele serve. O profeta de Deus, usado por Deus para transmitir a palavra de Deus, ele transmite de forma simples. Aliás, a sua vida é uma vida simples. Dessa maneira, ele demonstra a quem ele serve, o Deus de amor. Por que não lembrarmos do profeta Jeremias, Oséias e do próprio Senhor Jesus Cristo? Eu quero ler com vocês Mateus 23, 37. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículo de número 37, assim está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. A palavra é dura, mas ela é transmitida com amor. Já o falso profeta, ele não tem nada de simplicidade, ele se veste com o manto da arrogância. Ele só pensa em si, só pensa em seu status, só pensa em obter, em alcançar benefícios pessoais. Profetiza, objetivando a autopromoção. Ora, se ele é falso, primeiro que ele não profetiza o que é de Deus. O falso profeta profetiza falsas profecias com a finalidade de alcançar autopromoção.
ele mente se preciso for, ele ilude, ele engana. Portanto, lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 28, versículos 10, 11 e 12. Além do mais, para diferenciarmos o verdadeiro do falso, precisamos seguir as orientações do nosso amado Mestre, que nos disse que pelos frutos os conheceremos. Esta foi uma advertência clara e seríssima do próprio Jesus para os seus discípulos, falando-lhes que deveriam ter cuidado, precaução, deveriam viver acautelados no que diz respeito aos falsos profetas. Certamente, eles questionaram, eles perguntaram para o Mestre como iremos identificá-los. O Mestre lhes disse: pelos frutos os conhecereis, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Não é possível viver uma mentira a vida toda. Deus, repito, trará juízo a essas pessoas e trará à tona o que está encoberto. Mas lembre-se, diferenciamos o verdadeiro do falso observando seus frutos, suas ações, suas atitudes. Logo, se conhecerá de onde procede a árvore pelos frutos. Que tipo de fruto está sendo produzido? Pelos frutos conheceremos os falsos e os verdadeiros profetas. Portanto, não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, pela eloquência, pela desenvoltura, pelo que acontece quando ele fala. Não devemos diferenciar o verdadeiro do falso pelos frutos que eles produzem. E por fim chegamos ao terceiro e último subtópico dessa lição, ainda pensando sobre o falso profeta. Apesar do falso profeta, isso aqui é interessante, ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. Eloquência essa que é suficiente para que as pessoas que estão ao seu redor, para que as pessoas que lhe ouvem acreditem que ele seja verdadeiro profeta de Deus, quando não passa de um lobo em pele de cordeiro. Na obra Assim Diz o Senhor, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Por isso, devemos ter cautela, devemos ter prudência, devemos julgar, observar, devemos analisar os frutos desses profetas que estão a nos rodear, que estão a falar nas nossas igrejas. O Espírito Santo,
através das sagradas Escrituras, nos fará discernir a procedência desses enganadores. Sim, essa é a receita para discernirmos sem sombra de dúvidas o verdadeiro do falso profeta. Primeiro lugar, orientação do Espírito Santo. Segundo lugar, sagradas Escrituras. Leiamos, estudemos e peçamos orientação do Espírito Santo no que diz respeito à compreensão das sagradas letras, das sagradas Escrituras e de todos aqueles que se dizem profetas, mas que estão no meio do povo de Deus, mas não são usados pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não podemos ser enganados por tais pessoas. Sintetizando este tópico, afirmamos que uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. E assim, queridos, nós finalizamos esta lição, na qual acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20. Mas, apesar de ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida da igreja de Cristo. Logo, o profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divinas, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar, zelar pela edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Oremos, roguemos, clamemos para que o nosso Deus levante os autênticos, os legítimos, os verdadeiros profetas. Amém? Finalizamos esta aula, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 8, o ministério de evangelista. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.